E aí, pessoal, tudo bem? Estou começando hoje então uma sequência de vídeos sobre o firmware Tasmota que a gente utilizou nos vídeos anteriores para a geração de PWM. Não sei se vocês estão lembrados, qualquer coisa vocês podem dar uma olhadinha nos outros vídeos aqui do canal. E foi uma maneira muito simples, muito rápida de gerar um PWM para aquele nosso projeto. Então, baseado naqueles vídeos e nos comentários positivos de vocês, decidi fazer então essa pequena sequência de vídeos para que vocês também consigam utilizar o Tasmota, os microcontroladores da linha ESP nos projetos de vocês. Vamos começar então de um nível bem básico para que todo mundo consiga acompanhar, né? E ninguém fique para trás aí se sentindo meio fora do contexto, tá? Vamos começar falando sobre os microcontroladores. O que são os microcontroladores, afinal, né? Qual a diferença deles para os microprocessadores? Para que serve? Um microcontrolador, então, ele é um circuito integrado único que contém dentro dele memórias voláteis, memórias não voláteis, periféricos de entrada e saída, além de, claro, o núcleo de processamento, diferente dos processadores, que não tem todos esses elementos centralizados num único chip. Como os microcontroladores têm isso numa única peça, eles acabam por se tornar muito pequenos e também, hoje em dia, com um preço bastante acessível. E sendo pequenos e com preço acessível, eles acabam sendo muito viáveis na automação, que é a grande área onde eles se encontram hoje em dia, na automação residencial, na automação comercial, todos esses equipamentos que fazem algum tipo de interação baseado em comandos que a gente faz pela internet ou de alguma maneira remota, tem lá dentro, com certeza, um microcontrolador atuando em cima de pinos de entrada, pinos de saída e com isso controlando algum tipo de equipamento, algum tipo de elemento como relés, lâmpadas ou LEDs, também podendo ser colocados sensores em que eles recebem alguma informação. E sobre o firmware, o que significa firmware? O que é o firmware? O firmware ele é um tipo de software, ou seja, ele é um programa de computador que executa tarefas básicas sobre o hardware. Então, se nós temos um microcontrolador, que já é um elemento bem básico, né? E um firmware, que é um programa que atua sobre esse hardware que é básico, então ele também deve ser muito simples e muito trabalhar numa camada bem elementar, ou seja, ele só vai trabalhar, fazer operações, né, simples, tanto lógicas quanto aritméticas, enfim, mas simples sobre os pinos do meu microcontrolador. E por que a gente fala, por que eu falei nos outros vídeos sobre o Tasmota? Bem, o Tasmota foi um firmware elaborado por um sujeito chamado Theo Arens, que foi escrito justamente para o microcontrolador ESP8266. Ele também vai servir para outros microcontroladores como o ESP8285, ESP01, ESP32, porque eles têm uma arquitetura muito semelhante e são desenvolvidos pelo mesmo fabricante, que é a Espressif, um fabricante chinês. E da onde será que saiu a motivação desse sujeito de escrever um firmware para o ESP8266? Segundo ele mesmo, ele adquiriu alguns dispositivos e viu que dentro dele existia o quê? Um ESP8266. E que dispositivo era esse? Os conhecidos Sonoff. Para quem não conhece o Sonoff, sugiro que dê uma pesquisadinha na internet aí, mas eles não são nada mais do que interruptores, né? Como esses interruptores de ligar e desligar uma lâmpada, só que em vez de serem manuais, eles são eletrônicos. Eles se conectam a uma rede Wi-Fi, né, através do ESP8266 e permitem que a gente interaja, ou seja, controle ligado ou desligado através de uma interface, que daí, no caso do Sonoff, é um aplicativo para o celular. Então, se a gente vai numa loja e compra um Sonoff, a gente faz uma configuração muito simples usando o nosso celular, colocando esse dispositivo na nossa rede Wi-Fi e a partir daí, com o mesmo programa que a gente usou, com o mesmo aplicativo de celular que a gente usou para configurar, a gente vai conseguir já interagir com ele,
controlar se ele fica ligado, se ele está desligado e ver qual é o estado dele atual. Se a gente acabou de abrir o aplicativo, ele vai dizer, olha, a chave está ligada, ou então a chave está desligada. E você vai ter lá o botãozinho para apertar no celular, para clicar no celular e vai controlar aquela carga, certo? Então, como essa solução, esse produto, ele também tem um firmware, só que ele não é acessível, ele não é aberto, a gente não consegue entrar nele e modificar, o Theo Arens criou, a partir do zero, um novo firmware para o ESP8266, tornando inclusive a possibilidade de colocar outros recursos muito maior. Ou seja, aquele ESP8266 que está num Sonoff controlando apenas uma carga, um dispositivo, agora pode ser usado para controlar diversos dispositivos, para fazer a leitura de algum sensor, ou seja, ele acabou ampliando as possibilidades de um equipamento, simplesmente escrevendo um novo firmware para ele. Ok? Claro que desse ponto em diante, no momento que a gente retira o firmware do fabricante e coloca um novo firmware no equipamento, a gente teria que ter algumas formas de fazer ele interagir com aquele mesmo aplicativo, o que não é possível, porque a Expressif não divulga, não publica uma interface para isso. Então, quando a gente tira o firmware do Sonoff, ele já não interage mais com aquele aplicativo. Então, a gente vai ter que esquecer o aplicativo e desenvolver também um novo aplicativo. Mas não foi isso que o Theo Arens fez, ele acabou criando uma interface que a gente consegue acessar via navegador mesmo. Então a gente não precisa instalar nada, nem no celular, não precisa instalar nada no computador. Ou seja, colocando o firmware que ele desenvolveu no nosso ESP8266, a gente consegue acessar a configuração dele e também a interface de interação, né, os botões de ligar, desligar e tal, tudo isso através de uma interface web. Muito bacana, muito interessante. Muito bem. Como é que a gente faz então para colocar o firmware Tasmota dentro de um microcontrolador? Bom, nós vamos ter que primeiro fazer o download desse firmware, que ele é constantemente atualizado, recebe novos recursos e hoje ele já recebe contribuições de pessoas do mundo inteiro. E depois utiliza alguns macetes, alguns recursos aí para conseguir colocar esse firmware lá dentro do nosso ESP8266. Porque o que acontece? Os fabricantes de Sonoff, por exemplo, eles não colocam lá os pinos de entrada e saída para que a gente consiga fazer o upload desse firmware para dentro do nosso microcontrolador. Então a gente vai ter que usar alguns truques aí para conseguir fazer isso. No decorrer dos nossos vídeos eu vou explicando bem simplificadamente como é que a gente vai fazer isso. Inclusive a gente vai fazer isso tudo em bancada para ficar bem claro para vocês como é que fazer isso, ok? Antes de começar a prática, vamos só dar uma espiadinha aqui na pinagem, né, no pinout do nosso ESP8266. Estou colocando então na tela, pessoal, para vocês verem a pinagem do microcontrolador ESP8266. Na verdade, ele é um componente muito pequeno, né? Ele é um componente SMD e esses pinos realmente eles são muito pequenos a ponto de a gente não conseguir chegar neles sem uma estação de microsolda, né? Por esse motivo é que o pessoal instala esses microcontroladores em plaquinhas, né, em shields, trazendo os pinos para um lugar um pouquinho maior onde a gente consiga com os nossos equipamentos aí fazer a conexão para os periféricos. Olhando então para a pinagem do nosso ESP8266, eu posso ver, segundo a legenda ali embaixo, né? Tenho pinos de alimentação, tenho pinos de entrada e saída, né? Os nossos GPIOs, podem ver que são vários ali, né? GPIOs são General Purpose In-Out, que são entradas e saídas de uso geral, né? Uso genérico. Temos também um pino marcado em verde ali, que é o único pino analógico desse microcontrolador. Infelizmente ele só tem um pininho analógico. Mas nada impede que a gente use expansões, né? Tem placas que a gente expande conectando nos pinos específicos ali. A gente consegue expandir e criar 4 pinos analógicos com uma ótima resolução. Enfim, temos recursos para fazer expansões através do nosso ESP8266, né? Então essa entrada analógica aqui ela não se torna um fator limitante para o nosso projeto. Eu consigo
trabalhar com outros periféricos, expandindo essa capacidade do nosso microcontrolador, de forma que ele funcione de uma maneira excepcional com entradas e saídas analógicas também. Temos alguns pinos de controle, pinos de clock, temos interfaces de comunicação, como falei, para essas plaquinhas externas a gente usa comunicações, umas interfaces de comunicação SPI, enfim, né? E temos também 4 pinos com PWM nativo já, então isso é bastante versátil, torna o chip bastante versátil para uso nas mais diversas aplicações. Quando a gente usa um firmware como o Tasmota nesse microcontrolador, então toda essa tarefa se torna mais fácil ainda, né? Até porque eu não tenho que me preocupar se o pino tem suporte ao PWM ou não, até porque o próprio firmware vai fazer esse gerenciamento. Claro que se eu ligar um PWM no pino 9, como podem ver ali, ó, pino 9, pino 10, pino 13 ou pino 16, o próprio Tasmota tem a inteligência suficiente para utilizar o recurso nativo de geração de PWM nesses pinos. Mas se eu tiver que utilizar algum PWM num outro pino, eu via software mesmo consigo gerar esse PWM. Claro que isso tem um custo computacional um pouquinho maior, talvez o PWM não fique tão perfeito, mas independente disso eu consigo usar qualquer pino para gerar um PWM. Certo, pessoal? Então essa aqui é a pinagem do nosso ESP8266. Aqui na segunda tela eu estou colocando para vocês então algumas plaquinhas, algumas shields que contêm o ESP8266, algumas delas com o chip bem visível, como é o caso da ESP01, é uma plaquinha que já tem um ESP8266, já tem aqui no circuito impresso mesmo a antena, e está bem explícito aqui o chipzinho, né, o microcontrolador. E aqui alguns pinos que a gente vai poder usar para alimentar, para fazer o reset, para fazer entradas e saídas, né? E já em outros shields, a gente tem esse invólucro metálico aqui, acredito que para proteger até alguma interferência, né? De maneira que o chip ESP8266 está ali dentro e aqui em volta, então, os pinos, né? Para que a gente consiga soldar os nossos condutores, né, os nossos fios que vão até os sensores, até os nossos relés, enfim, até os dispositivos que a gente pretende controlar. Aqui uma versão do ESP8266 numa placa que a gente chama de ESP de Node MCU, né, com todos os pinos disponíveis aqui de uma maneira bem simples, parecido com o Arduino, e ainda por cima uma interface USB que me facilita a programação, né? Nesse caso aqui fica bem fácil mesmo a gente fazer upload de algum firmware como o Tasmota, bastando para isso colocar um cabinho USB aqui, na mesma hora já aparece uma porta serial no nosso computador, e usando essa porta serial já posso fazer o upload de uma forma bem simples aqui para dentro do nosso microcontrolador ESP8266. E aqui também outras shields aqui, né? Cada fabricante de shield coloca ali algumas formas diferentes, tentando facilitar o trabalho do projetista, né? Então, como eu disse, o chip por si só ele é muito pequeno, né? Ele tem tudo dentro dele, memória RAM, memória ROM, registradores e tudo mais, está tudo dentro desse pequeno chip quadradinho aqui. Só que fica muito difícil a gente sair soldando os fiozinhos direto nele, lógico, né? Então, são oferecidos vários shields nesses modelos aqui que a gente consegue fazer isso de uma maneira mais fácil, certo? Quanto ao Tasmota, basta colocar no Google a palavra Tasmota que já vai aparecer aqui. Estou usando o Microsoft Bing, na verdade, mas se usar o Bing ou o Google, ele vai trazer já nos primeiros resultados o link para o site da Tasmota, aonde a gente vai encontrar então, para fazer download, o release atual, ou seja, a última versão do firmware Tasmota, para a gente poder fazer o upload no nosso microcontrolador. Tudo isso aqui também vai ser explicado conforme a gente for evoluindo aqui no nosso vídeo, ok? Eu vou interromper um pouquinho a gravação aqui para colocar agora a câmera aqui na bancada para a gente começar algumas práticas, alguns experimentos. Pessoal, então antes de começar, só vou mostrar para vocês aqui um equipamento chamado Sonoff RF,
que é uma versão bem simplificada do Sonoff. Como eu já expliquei antes, é um dispositivo eletrônico que vai controlar uma entrada e saída, bem simples, né? Se eu quiser instalar, por exemplo, esse equipamento, eu coloco aqui na tomada, né, 220, fase neutro, e aqui eu coloco a minha carga, por exemplo, uma lâmpada. E depois que eu faço a configuração inicial, claro, eu posso, através do celular, controlar essa carga, ligando ela ou desligando, através do aplicativo de celular. Ele tem também um botãozinho aqui que eu posso clicar para fazer o controle dessa carga também através desse botão. Serve também para eu resetar, para eu entrar no modo de configuração, entre outros. Essa versão aqui, RF, ela, além de ser possível controlar pela internet ou pelo aplicativo, eu consigo controlar através de um controle remoto de 433 MHz, que são aqueles controlezinhos que a gente usa para abrir portão de garagem e tal. Lógico que para isso eu vou ter que estar próximo, né, alguns metros aqui do equipamento. Mas, enfim, essa versão aqui tem esse diferencial, né? Normalmente os Sonoffs básicos, eles não têm essa parte de RF. Então eu vou abrir aqui para vocês darem uma olhadinha como é que é dentro desse equipamento. Aqui, essa parte aqui, claro, é a antena da parte de 433 MHz, né? É a parte, essa plaquinha que tem aqui inserida também, normalmente não vem, porque essa aqui faz justamente a parte do controle remoto, tá? Do controle remoto de 433 MHz. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui nesse caso é que num dispositivo muito pequeno, eu tenho aqui na parte de trás o ESP8266. Está escrito aqui bem pequenininho, não sei se vai dar leitura aqui na câmera, né? Ele é um processadorzinho, então, um microcontrolador Expressif ESP8266. Tá? Vocês podem ver todos os pininhos dele ali, como eu disse, é SMD, né? Muito difícil de a gente soldar um fiozinho e tal. Temos aqui também uma pequena fonte chaveada que vai alimentar esse circuito. Aqui tem o relé, né, que vai habilitar ou desabilitar, ou no caso ligar ou desligar a saída, né? Vocês podem ver que aqui, ó, deixa eu só ver se eu estou do lado certo. Aqui é a entrada, né? Entrada 220, e aqui é a saída. A saída, ela está vindo diretamente da entrada aqui, sendo que um dos pinos da entrada aqui é interrompido e o relé é que vai fazer esse chaveamento aqui, né? O relézinho que está aqui, que vai fazer esse chaveamento, ligando ou desligando a minha carga, sendo que esse relé vai estar sendo controlado pelo nosso microcontrolador ESP8266. Simplificando bastante a coisa aqui, o que o fabricante fez? Fez com que um dos pinos, né, GPIOs desse microcontrolador controle um pequeno transistor, e esse transistor vai polarizar a bobina do nosso relé. Polarizando a bobina do nosso relé, o contato dele fecha, né, e a carga então é alimentada. A lâmpada vai acender, se for ligado uma lâmpada aqui na saída, certo? Aqui, claro, alguns componentes periféricos necessários, porque além do nosso relé, tem aqui a parte do controle remoto, tem o LEDzinho que vai acender ou vai piscar, enfim. Tem um botão que também está numa porta GPIO do nosso microcontrolador e assim por diante. Aqui no meio, o fabricante deixou alguns pinos, né? Podem ver que tem alguns pinos aqui, que eu vou usar para quê? Para justamente poder interagir ou fazer upload e tal de algum outro firmware no meu microcontrolador. Então ele já deixou isso disponível para mim aqui. Se eu quiser hackear, no caso, né, coloco os nossos pininhos aqui, por exemplo, né? Claro que eu posso fazer isso do outro lado, né? Botar eles aqui desse lado. E aí sim eu consigo ligar aqui no meu computador e utilizar esses pinos para fazer o upload de um firmware novo aqui no nosso ESP8266, certo? Então, que legal, né? O fabricante já deixou essa possibilidade para mim, né? Senão eu teria que ir lá com um microscópio, descobrir quais são os pinos TX e RX, qual é o GND, para fazer a minha conexão externa e poder fazer o upload. Então, assim já me facilitou bastante o serviço. Se vocês pegarem placas semelhantes, como essa, que é uma outra versão do Sonoff, abrindo lá, muito provavelmente eu também vou encontrar pinos assim para eu poder fazer o upload de um firmware novo.
E também tem outros equipamentos de outros fabricantes, como esse aqui, por exemplo, né? Não é da linha Sonoff, mas ele é muito parecido. E lá dentro também eu vou ter a opção de fazer uploads de firmwares alternativos, como é o caso do Tasmota. Essa versão aqui, podem ver que o gabinetezinho dele, né, a caixinha plástica é muito parecida, né? Também uma entrada, uma saída. E vamos abrir aqui para ver como ele é dentro. Vou pegar uma ferramentinha aqui, que esse aqui é um pouquinho mais complicado de abrir, apesar do gabinete ser o mesmo, ele tem um encaixe um pouquinho mais forte. Então, vamos lá aqui. Aí. Então, aqui. Parece até mais simplificado, né? Não tem nada na parte de trás. E aqui tem apenas o relé e a fonte de alimentação. Tudo isso tá, toda a parte do controlador está onde? Nesta plaquinha aqui, ó. Então é uma plaquinha, uma shieldzinha que foi introduzida na placa principal. E aqui eu vou ter então a interface, nossas entradas e saídas. Não todas, né? Pode ver que aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Claro que essa plaquinha aqui, se a gente pegar a referência dela e procurar na internet, a gente vai achar a pinagem dela bem direitinho, tá? É a TYWES2, tá? Tá bem pequenininho aqui, ó. TYWES2. Eu consigo comprar essa plaquinha aqui separada para fazer os meus projetos. Olhem só o tamanho dela, né? Muito pequenininho. Vou até colocar uma reguinha aqui para vocês verem, ó. Ela mede um pouquinho mais, ou melhor, um pouquinho menos do que 1,5 cm, certo? É muito pequena mesmo. E aqui de altura ela tem também quase 1,5 cm. Então é uma plaquinha quadradinha, muito pequena, que já tem o ESP8266 ali dentro, que já tem uma antena Wi-Fi aqui. É um circuito impresso, né? Não tá muito evidente aqui, mas tem, certo? Já tem a antena. E já tem os pinos de entrada e saída que eu preciso para o meu projeto. Então esse fabricante aqui utilizou essa plaquinha e desenvolveu uma outra placa com alguns componentes periféricos, né? Fonte de alimentação, relé, conectores, e desenvolveu um software diferente, lógico, do que o Sonoff, afinal são dois produtos concorrentes, né? Desenvolveu um aplicativo de celular também para controlar as cargas através desta plaquinha aqui. Qual que é o problema, se é que dá para chamar de problema, né? De utilizar diferentes equipamentos de diferentes fabricantes para fazer o controle das nossas cargas, né? Claro que não tem só esses dois fabricantes, tem a Nova Digital, tem o Sonoff e tem uma infinidade de outros muito similares. Se eu tiver que usar isso na minha casa e começar comprando Sonoff, daí depois eu compro alguns Nova Digital, depois eu compro alguns outros equipamentos de outras marcas, o que vai acontecer? Eu vou ter que ter diversos aplicativos no meu celular e dependendo da carga que eu for controlar, eu vou ter que abrir o aplicativo correspondente. Isso fica um pouco chato, né? Por exemplo, putz, aquela luz lá fora, ela está sendo controlada por qual? Pelo Sonoff, daí abre o aplicativo do Sonoff, não é esse, abre o outro, né? Então fica complicado, né? Então o que dá para fazer nesse caso? Colocar o Tasmota em todos, certo? Todos eles utilizam a mesma linha de processadores, né? Todos eles eu consigo colocar o Tasmota, então eu acabo padronizando os meus equipamentos e desenvolvo apenas uma interface em que todos os meus controles, os meus interruptores estejam ali, ficando muito mais fácil, muito mais prático. Claro que a gente vai ver como que faz isso no decorrer dos nossos vídeos, né? Mas fica uma solução fantástica e o que é melhor, não perde a integração com a Alexa, com o Google Assistente e com outros assistentes do mercado. Muito bem, então, pessoal, vamos lá. Eu estou aqui com aquele ESP8266 que nós utilizamos nos vídeos anteriores, que eu gerei o PWM. Não sei se vocês estão lembrados, qualquer coisa é só dar uma olhadinha, uma conferida no vídeo lá. Esses dois fios já tenho soldados, que são o nosso terra e o pino 8 aqui, né, a saída 8 que eu usei para gerar o PWM. E na ocasião eu não precisei soldar um cabo de alimentação, porque eu estava alimentando esse dispositivo através da entrada USB. O que a gente vai fazer agora?
A gente vai considerar que esse dispositivo aqui foi recém-adquirido, tá? Eu acabei de resetar ele, então ele está sem firmware nenhum aqui dentro, está zeradinho, como se a gente tivesse comprado ele mesmo na loja. E agora a gente vai fazer o upload do firmware Tasmota nesse dispositivo. Como essa placa me oferece aqui uma entrada mini USB, então eu posso colocar um cabo mini USB aqui e conectar no computador. E a gente vai ver que já vai aparecer uma porta serial lá no computador, onde eu posso fazer então o upload do meu firmware, ok? Vamos conectar o cabo então. Conectado. Vocês ouviram o barulhinho aí já, significa que já foi detectado um dispositivo aqui na nossa USB. Agora vamos dar uma olhadinha aqui então na tela que a gente estava antes. O que eu estou vendo aqui então, pessoal? O primeiro link que aparece aqui na nossa busca, essa é a mesma tela que eu estava antes, né? Quando eu fiz a busca por Tasmota, vou clicar nesse primeiro link e vou abrir o site Tasmota então. Aqui eu posso encontrar uma série de informações e tal, né? Inclusive posso fazer doações e tal, afinal é um projeto de código aberto, né? Ninguém está ganhando dinheiro com isso, né? Somente um monte de pessoas interessadas em ajudar no projeto para que ele fique disponível para a gente. Se eu for aqui no menu, na opção de download, eu vou ter aqui a última release, certo? Que é a release corrente, a versão corrente, né? E também versões anteriores que eu posso baixar para colocar. Talvez eu tenha algum dispositivo aí que funcionou melhor com alguma versão antiga, ou que eu tinha desenvolvido alguma coisa em cima de alguma versão antiga. Tem a opção de baixar essas versões mais antigas também. Mas eu vou clicar aqui em Current Release, que é a versão atual. Tem uma série de itens aqui para eu fazer download, né? Eu recomendo vocês utilizarem essa aqui, tasmota.bin.gz, que é a versão, digamos assim, básica, certo? Claro que dependendo do meu equipamento, do equipamento onde eu vou fazer a instalação do Tasmota, dependendo do dispositivo que eu tenho, eu posso escolher uma outra versão, mas isso é uma conversa mais para o futuro, ok, pessoal? Eu vou tirar qualquer dúvida que vocês tenham em relação a isso nos próximos vídeos, ou então se vocês quiserem colocar uma pergunta aqui embaixo nos comentários, não tem problema também. De momento, vou fazer o download da versão tasmota.bin e tanto faz se eu pego ela descompactada ou compactada. Essa terminação GZ significa que ele foi compactado e, portanto, ele ocupa um espaço um pouquinho menor, tá? No caso aqui o Tasmota.bin tem um tamanho de 630, mas na versão compactada ele tem 442. Qual que é a diferença? Nenhuma. Somente para fazer o upload aqui talvez demore um pouquinho menos para fazer a transmissão, já que são menos, né, já que ele tem um tamanho menor. Então, eu posso fazer o download e depois a comunicação com o meu microcontrolador para fazer o upload, ou eu posso usar uma ferramenta chamada Web Installer, que está aqui em cima. Para uma instalação inicial do Tasmota, use o Web Installer. Vou tentar usar essa ferramenta aqui porque ela facilita bastante o nosso trabalho, tá? Então, com o dispositivo já conectado, assim como eu estou agora aqui na bancada, eu vou escolher aqui, se eu quiser colocar um outro idioma no Tasmota, eu vou deixar a versão em inglês, que é a versão padrão, mas eu teria a opção, inclusive, de colocar a versão Tasmota BR, que é uma mesma versão, só que com em português, né? Vai estar escrito ali tudo em português. Eu vou deixar a versão original, que é em inglês, e aqui eu vou escolher a versão do meu microcontrolador, que no caso aqui é um ESP8266. E vou clicar em Connect para ver se ele consegue se conectar ao meu dispositivo. Ele já detectou ali um equipamento emparelhado na porta COM 4, que é a porta de comunicação 4, através da USB, né? E que legal. Ele detectou, nesse momento ele não instalou nada ainda, ele apenas detectou que existe de fato, né, um ESP8266 conectado na porta serial que eu acabei de informar. Agora basta eu clicar no item Install Tasmota para que ele proceda de fato à instalação do firmware no meu microcontrolador. Vou fazer isso então.
Aqui ele está dizendo, ó, erase device, do you want to erase device? Ou seja, tem certeza que você quer apagar tudo que ele tem? Bom, ele está novo, ele já está apagado, mas eu posso marcar essa opção aqui caso eu esteja fazendo isso num microcontrolador que já tinha alguma coisa nele antes, algum firmware nele antes. Boto erase device, assim ele faz uma formatação na memória do meu microcontrolador. Clico em next e novamente em install. Agora ele vai proceder à instalação, né? Vai mostrar qual é o passo em que ele está. No caso, ele está fazendo ali a limpeza da memória, a erasing, né? Está apagando a memória. E agora ele está procedendo à instalação. Ele vai dando um percentual aí para acompanhar o progresso dessa instalação. Eu não vou cortar o vídeo, vou deixar rolando aí para vocês terem uma ideia de quanto tempo isso leva, né? 35%, 39%. Enquanto isso, ele está recebendo. Se vocês conseguem, acho que não dá para ver por causa da iluminação, mas ele tem um LEDzinho azul bem aqui, que fica piscando conforme ele vai recebendo os pacotes de dados, né? Significa que ele está realmente recebendo informações, ou seja, está acontecendo uma comunicação. Quase terminando. Concluído. Instalação completa. Muito bem. Vou clicar em Next para a configuração inicial do Wi-Fi. Aqui ele já escaneou a rede, tá? Ele já está tentando se conectar numa Wi-Fi, ele já escaneou, detectou essa rede ali. Eu vou digitar agora a senha para que ele consiga se conectar então nessa Wi-Fi, já que ela é protegida por senha. Connect. Nesse momento ele está tentando se conectar via TCP/IP, receber IP e tudo mais do nosso servidor DHCP, né? Device Connected, ou seja, conseguiu se conectar, muito bom. Ele já está dando um link ali para a gente abrir o dispositivo pelo navegador ou então encerrar o processo de upload. É claro que somente fazendo o upload como a gente fez, nada vai acontecer. Ou seja, ele não tem nenhuma configuração ainda, então ele é apenas um microcontrolador que recebeu um firmware, mas que esse firmware não está configurado para fazer nada. A gente não disse se a gente vai usar com uma carga, com uma lâmpada, com um relé, com um sensor. Ou seja, ele está ali fazendo, em princípio, nada. A gente vai fazer o que agora? A gente vai entrar nele e configurar os pinos conforme o que a gente quer fazer com o nosso microcontrolador. Eu vou deixar essa parte para o vídeo seguinte, para não ficar muito extenso, né? Esse vídeo já está um pouco comprido. Mas eu vou fazer uma pequena visita na página inicial desse dispositivo, para mostrar para vocês a carinha dele e para mostrar para vocês, dar uma navegada simples aí para ver como é que a gente vai fazer para configurar os pinos dele e também o comportamento que ele vai ter. Então eu vou clicar aqui em Visit Device, ele vai me abrir uma janelinha nova, já com o IP do dispositivo, e vai montar para mim uma interface em que eu consigo, além de outras coisas, né, obter informações, fazer até algum upgrade do nosso Tasmota para versões mais atualizadas, reiniciar ele e tudo mais. Olha que legal, ele já veio aqui com alguns botões, né? Veja que eu não instalei nada no computador, né, pessoal? A gente só instalou o firmware no dispositivo. E agora o dispositivo, como ele está na rede, eu estou conseguindo abrir a configuração dele através do navegador de internet. Não precisei instalar aplicativo, não precisei usar o celular, não precisei de nada disso. Então, a carinha inicial dele é essa, como vocês podem ver. Vou clicar aqui em Information, ele vai me dar várias informações sobre o nosso microcontrolador, sobre a Wi-Fi e sobre o protocolo MQTT, que ele também tem suporte MQTT, conversa para o próximo ou para os próximos vídeos. E também informações sobre o próprio chip, né? Quantidade de memória livre, quantidade de memória utilizada, várias informações, até o endereço IP que ele recebeu da rede, a intensidade da Wi-Fi, né? 58%, aqui não está tão forte assim, estou meio longe do roteador, enfim. Então, podem ver que ele é realmente um dispositivo bastante completo, né? Ele dá bastante informações, ele tem uma capacidade muito boa, porque afinal de contas ele está rodando dentro dele um mini servidor web, para que seja possível a gente abrir
as páginas no navegador, ele precisa ter esse suporte, e ele está tendo esse suporte, né? Voltando para o menu inicial aqui, então tem o item de configurações, que é onde a gente vai clicar para configurar todos os pinos que a gente precisar. Tem aqui a parte do upgrade, como eu falei antes, né? Aqui eu tenho o item de console, onde eu vou poder fazer mais configurações ainda que não aparecem na minha interface inicial, certo? Então eu vou poder digitar comandos aqui nessa linha de comando e que eu possa interagir com recursos ainda mais avançados do nosso firmware em cima do controlador ESP8266. Bom, pessoal, para o vídeo de hoje era isso, foi bastante coisa, bastante conteúdo. Espero que eu tenha sido claro o suficiente para que vocês entendam, né, como é que funciona essa coisa toda. Claro que eu usei aqui eu fiz o upload do nosso firmware de uma maneira muito simplificada, utilizando um instalador automatizado. Mas nos próximos vídeos e tal, se vocês acharem necessário, a gente faz vídeos específicos de como eu faço o upload do firmware sem ter esse instalador web, sem ter a porta USB à minha disposição. Ou seja, quando eu só tenho aqueles pinos que eu mostrei antes e que eu vou ter que usar algum recurso para conectar aqueles pinos na nossa USB e para eu conseguir fazer o upload até sem usar o instalador automatizado. Certo? Vamos supor que eu não tenha internet no momento, eu vou ter que fazer só a transferência do firmware do computador para o nosso microcontrolador. Eu não vou ter suporte a instalador automatizado, então eu vou ter que usar um nível muito baixo de transmissão, mas é possível e funciona muito bem. Certo, pessoal? Muito obrigado, então. Eu fico por aqui e nos próximos vídeos a gente vai explorar bastante o Tasmota e vocês vão ver que ele é muito simples e muito versátil. Certo? Grande abraço, até a próxima!